O MDB deve anunciar hoje que ficará neutro no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto e liberar Simone Tebet para escolher entre Lula e Jair Bolsonaro. Ontem, o candidato do PT recebeu os apoios do PDT, de Ciro Gomes, e também do Cidadania. O PSDB, por sua vez, liberou os diretórios estaduais. Antes, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não conseguiu a reeleição, declarou que vai apoiar Jair Bolsonaro, assim como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, né? Tanto o Rodrigo Garcia quanto o Zema e o Cláudio Castro apoiam o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem mais informações chegando com o repórter da Band em Brasília, o Valteno de Oliveira. Os apoios vieram dos governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais pelo Novo, disse que agora, no segundo turno, é Bolsonaro. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Em Minas, Jair Bolsonaro perdeu para Lula por uma diferença de cerca de 500 mil de votos. O discurso para tentar reverter esse placar inclui o ataque à gestão do PT no estado. Um governo que descontou da folha de pagamento de 270 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagou os bancos, deixando o nome de 270 mil funcionários públicos ir para o SPC e Serasa, diz tudo do que é capaz de fazer. Agradeço aqui o apoio do Zema nesse momento, mais do que bem-vindo, ele é essencial, ele é decisivo para a nossa reeleição. Muito obrigado, Zema. Em seguida, foi a vez do governador do Rio, do mesmo partido do presidente, também reeleito no primeiro turno, entrar de vez na campanha à reeleição. Não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória, começando pelo Rio de Janeiro. Os apoios de Zema e Cláudio Castro já eram esperados. A surpresa veio na tarde de terça-feira. Em São Paulo, onde começou a campanha no segundo turno, Jair Bolsonaro conquistou o apoio do tucano Rodrigo Garcia, que tentou a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. São Paulo, onde o candidato do presidente Tarcísio de Freitas teve o maior número de votos e vai disputar o segundo turno, terá atenção especial. Bolsonaro ganhou no estado e quer ampliar a vantagem para compensar a derrota no Nordeste. Ainda nesta terça-feira, Bolsonaro recebeu o apoio de Sérgio Moro e do ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Fala aí, Ângelo Sfayer. Os lavajatistas Sérgio Moro e Deltan Dallagnol confirmaram o apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O ex-juiz, que foi ministro no atual governo, disse que apoia Bolsonaro contra o projeto de poder do PT. Após a declaração, o presidente afirmou que os desentendimentos com Moro ficaram no passado. O ex-procurador Deltan Dallagnol, em entrevista à Band News FM, diz que apoia Bolsonaro porque é contra o Partido dos Trabalhadores. Sobre as suspeitas de corrupção do atual governo, Dallagnol alega que são situações diferentes. Eu tenho ressalvas, minhas críticas são públicas, já fiz críticas em diversas vezes. Agora, você tem que distinguir, em primeiro lugar, você tem que distinguir o que é uma investigação e o que é uma condenação. O presidente não foi nem acusado, nem denunciado por crime de corrupção. Os próximos passos da campanha de Bolsonaro devem priorizar a região Nordeste, onde Lula venceu em todos os estados. Na campanha de Lula, aliás, a expectativa é que Simone Tebet apoie o candidato do PT. Mais informações com Caian Messina. Lula passou boa parte do dia negociando pessoalmente a oficialização de apoios no segundo turno e planejando os próximos passos da campanha. O anúncio de Ciro Gomes foi comemorado pelos petistas como uma reaproximação, ainda que ele nem tenha citado o ex-presidente. Acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Ciro teve cerca de 3,5 milhões de votos e não vai subir nos palanques petistas.
O PDT fez 3 exigências para fechar com Lula. Se o petista vencer, deve implementar o pagamento de uma renda mínima de R$1.000 por mês aos brasileiros carentes. Um programa para tirar do vermelho famílias de baixa renda endividadas e escola pública em tempo integral. O apoio do partido foi unânime, sem mágoas. O Cidadania, que ficou com Simone Tebet ao lado do PSDB e do MDB, também está com o ex-presidente agora. O PSDB não vai ter uma posição oficial. Expoentes tucanos como Tasso Gereissati e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declararam voto em Lula. Armínio Fraga, presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, também fechou com o petista. O candidato comemorou o que foi definido por aliados como um dia importante para a campanha. A intenção do QG petista é conseguir o voto de setores de fora da esquerda, como o mercado financeiro e o agronegócio. A gente sempre começa conversando com o partido político. E o PDT, por unanimidade, decidiu nos apoiar no segundo turno. Eu fui informado que na quinta-feira veio um grupo de pessoas do PSD aqui a decidir apoiar a nossa candidatura, apesar do Kassab apoiar o nosso adversário aqui em São Paulo. Ontem à noite o PSDB, aliás, de Gilberto Kassab, decidiu... PSD, né? O PSD. Ah, tá. Desculpa, eu ouvi PSDB. Não, PSD. PSD. Decidiu, se eu falei PSDB, é PSD, decidiu manter a neutralidade no segundo turno e liberou os filiados a apoiar Lula ou Bolsonaro. Em encontro com padres franciscanos, Lula afirmou que não usa a religião para se promover na política e prometeu, caso eleito, aumentar os investimentos em educação. A gente vai ganhar essas eleições e a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, nós vamos cuidar da educação, porque é a partir da educação que a gente vai transformar o povo brasileiro. Nessa semana, Lula deve concentrar a agenda no interior de São Paulo, onde recebeu menos votos do que Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes deve coordenar a campanha de Lula. Fala, Gabriela Souza. O Conselho Político da candidatura de Lula à presidência da República cogitou durante uma reunião o nome do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, para assumir a coordenação da campanha do petista no estado. A informação é de uma fonte ouvida pela reportagem da Band News FM. Nas redes sociais, Paes publicou uma foto ao lado de políticos e membros do PSD, afirmando que parte da legenda já se mobiliza para apoiar Lula. Durante o encontro, também foi levantado o nome do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a Lula. Derrotado na corrida eleitoral ao governo do estado, Neves declarou apoio ao petista após o primeiro turno, antes mesmo da manifestação oficial do seu partido, o PDT. De acordo com o cientista político Antônio Lavareda, o segundo turno das eleições já está causando rachas dentro dos partidos políticos. Ele cita os exemplos do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deve apoiar Lula, e o apoio declarado de Rodrigo Garcia a Jair Bolsonaro. O candidato que ficou em terceiro lugar no Rio Grande do Sul, Preto, é do PT. Então, Eduardo Leite não pode apoiar Jair Bolsonaro, senão ele não terá os votos do PT lá e os votos do Onyx continuarão, porque o Onyx é um bolsonarista de primeira hora. A colunista de política da Band News FM, Dora Kramer, vê um comportamento diferente de Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Para ela, o presidente está seguindo os aliados mais experientes da chamada ala política para conquistar justamente esses apoios. Deixou de lado aquela turma, a galera da fraude, do não sei o quê, que é chamado pessoal ideológico, e partiu para seguir o aconselhamento do pessoal mais experiente na política, né? E aí fez esse gesto que realmente, do ponto de vista, eu não sei se o eleitorado vai seguir liderança, mas do ponto de vista, nesse momento em que há essa disputa por aliados, ele marca um ponto. Antes de trazer mais uma leitura aqui da Dora sobre o Ciro, deixa eu ler só um tweet de José Serra, que não conseguiu se eleger, né? Ele tentou a disputa para a Câmara Federal, certo? Tentou se lançar como candidato federal, mas não conseguiu o número de votos. E aí ele tweetou o seguinte, ó: não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. Ponto final. José Serra sendo a cara do que é o PSDB hoje, né? Não sabe para que lado vai.
o PSDB, e é o maior, se configurando, pelo menos até aqui, como o maior nanico do país, né? Maior nanico do país. Maior em termos de história, o peso histórico e tal, mas se tá condenado, ficou condenado a isso. Definição, hein? Cirúrgica. É um tweet que merecia mais explicações, né? Porque o apoio a Lula é fácil de entender. Serra já esteve no palanque de Lula na época das diretas. Eles vêm mais ou menos de um mesmo pensamento. Serra estava na ala mais à esquerda do PSDB, mas pelas mesmas razões apoiarei Tarcísio em São Paulo. Por quê? Porque ele perdeu... Aliás, ele ganhou, né? A eleição ele perdeu a eleição pro Haddad. A eleição para a Prefeitura de São Paulo. É por isso? Careceu de mais explicações, né? Carecia, mas ele só colocou um ponto final ali e diz, é isso, não vou me alongar. Okay. Bom, então cada um interpreta como quiser. Sobre o apoio de Ciro Gomes a Lula, Dora Kramer ressalta que o eleitor não vai olhar para quem perdeu a disputa, mas sim para os próprios candidatos. Sigo a posição do meu partido, disse ele, né? Lupe disse que o PDT vai com o Lula. Agora, ele também preserva ali, de alguma maneira, a coerência dele, a posição dele contra um e contra outro. Eu acho que o eleitor, nesse momento, ele não vai olhar para quem ele votou, para a liderança. Ele vai olhar para o candidato a presidente. Na avaliação da doutora em ciência política, professora da ESPM, Denilde Roushacker, o apoio de Simone Tebet a Lula seria importante para a imagem que o petista quer passar ao eleitor. Ela tem uma forte aproximação com o agronegócio, então também poderia ser mais uma força para diminuir as resistências que existem no agronegócio com relação ao Lula. E o outro, por ser uma mulher com um discurso muito forte, voltado para a mulher e para as agendas que são importantes para as mulheres, também reforça esse posicionamento do Lula, que precisa reforçar esse eleitor, dado que o Bolsonaro, por ter uma rejeição muito forte, uma das suas estratégias, e que tem sido, é diminuir a rejeição. Ela entende ainda que o rápido apoio de Rodrigo Garcia ao bolsonarismo tem duas razões fundamentais. Muitos prefeitos ligados ao PSDB e que nas suas bases eleitorais o Bolsonaro e o Tarcísio tiveram votações expressivas, começava já a pressionar. E de outro lado, o próprio Garcia quer se aproximar para negociar aí a formação do governo do Tarcísio se ele for eleito. Então, também dando uma sobrevida aí para a sua carreira política e também para os seus apoiadores. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni seguem negociando alianças. Gilberto Echauri. O candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL, Onyx Lorenzoni, articula com integrantes da sigla a participação do presidente Jair Bolsonaro em eventos de campanha em solo gaúcho nos próximos dias. Um dos principais apoiadores do presidente, Onyx passou toda terça-feira em Brasília e espera anunciar a data da visita do presidente ao estado gaúcho ainda nesta quarta. Já seu adversário no segundo turno, Eduardo Leite, do PSDB, vai se reunir hoje com a bancada do PP na Assembleia Gaúcha, na tentativa de conseguir adesão formal à sua candidatura. Aliados do tucano ainda consideram crucial para os rumos de sua campanha no segundo turno um posicionamento frente à disputa presidencial entre Jair Bolsonaro e Lula. Mais sobre as disputas estaduais, agora do Amazonas, Arthur Coelho. Os candidatos que concorrem ao cargo de governador do Amazonas no segundo turno, Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB, ganham força para esta nova etapa. Em busca da reeleição, Wilson Lima recebeu novamente apoio do atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante. Lima reuniu-se com deputados estaduais eleitos nesta terça-feira e realiza encontro político na noite de hoje. Já Eduardo Braga anunciou que terá apoio de Carol Braz, do PDT, que concorreu ao cargo de governadora neste pleito. A pedetista alcançou mais de 87 mil votos. Braga diz que conversa com outros políticos. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, obteve o apoio do PSOL. ACM Neto passou o dia em Brasília negociando uma aproximação com Jair Bolsonaro. Fala aí, o Micoano.
Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter afirmado ontem estar aberto ao diálogo com o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, o ex-prefeito de Salvador, por enquanto, segue com a postura de se manter neutro em relação à corrida eleitoral à presidência da República. O candidato derrotado no primeiro turno, João Roma, condicionou o apoio local a Neto a uma possível aliança do ex-prefeito com o atual presidente na segunda etapa do pleito. Kleber Rosa, que também perdeu na primeira etapa das eleições, oficializou o apoio a Jerônimo Rodrigues neste segundo turno. Além de Kleber, o PSOL também estará no segundo turno com a candidatura do petista. O anúncio foi feito ontem de tarde, após a executiva estadual do PSOL Bahia aprovar o apoio ao candidato do PT. Bem, anote aí, a Band, como manda a tradição, promove na próxima segunda-feira, agora, dia 10, os primeiros debates de segundo turno aos governos estaduais. Tem encontro marcado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, na Paraíba e na Bahia. Debates começando às 10 horas da noite, tudo, claro, com transmissão completa aqui da Band News FM. O ministro da Justiça pede a abertura de inquérito para investigar os institutos de pesquisa. Rafael Procópio. O ministro da Justiça, Anderson Torres, enviou à Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos que fazem pesquisas eleitorais. A decisão foi anunciada pelas redes sociais do ministro nesta terça-feira. Na postagem, Torres afirma que esse pedido atende uma representação recebida pelo Ministério, que apontou condutas que podem caracterizar crimes perpetrados por alguns institutos. A situação acontece 2 dias após a realização do primeiro turno das eleições, em que alguns institutos erraram acima da margem de erro a porcentagem final que foi atribuída ao desempenho do candidato Jair Bolsonaro, que vem atacando as pesquisas desde antes das eleições. Poucos institutos se manifestaram sobre o tema até então, e um deles foi o IPEC, que divulgou pesquisa um dia antes das eleições, com o ex-presidente Lula com 51% contra 37% de Jair Bolsonaro. Os números finais terminaram com Lula com 48,3% e Bolsonaro com 43,2%. Em nota, o Instituto diz que recebe com muita tranquilidade qualquer procedimento que vise dar transparência ao trabalho, pois atua com valores e princípios éticos que pautam a conduta empresarial e profissional com padrões reconhecidos internacionalmente. No Congresso, o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um requerimento para investigar as pesquisas do primeiro turno. Segundo ele, já foram coletadas 16 das 27 assinaturas necessárias para criar a comissão que funcionaria apenas no Senado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu punir e até banir os institutos do processo eleitoral. Reeleito deputado, ele criticou os números divulgados dias antes das eleições. Particularmente penso que CPI é um instrumento muito forte do Congresso Nacional, que nesse caso eu não sei se seria adequado, mas uma alteração dura na legislação para que a gente possa reprimir, punir e banir do sistema político brasileiro empresas de pesquisa, porque eu não chamo de institutos, são empresas, são. Bom, eu não preciso ressaltar aqui o quão autoritária é a fala de alguém que diz que pode banir institutos, empresas, chame como quiser, de pesquisa do jogo político brasileiro, como se tivesse poder para isso. Institutos de pesquisa acertam, institutos de pesquisas erram, institutos de pesquisas medem a intenção de voto. A intenção de voto não é necessariamente o voto. Viradas acontecem historicamente, a gente citou algumas aqui ontem, né? E a desconfiança em relação aos institutos é legítima e histórica. Agora, falar em banir institutos de pesquisa me parece dar um passo muito maior do que as nossas pernas. Investigar? Bom, o momento não me parece o mais adequado. Parece que o Ministério da Justiça está trabalhando em prol de um determinado candidato. Depois das eleições, quando a poeira baixar, ok? Investigue-se. Há relações escusas de institutos de pesquisa com governos? Aí a gente quer saber disso também. A gente quer saber disso. Tem, queremos saber. Há alterações propositais na metodologia de institutos de pesquisa, de escolher a dedo as cidades em que os questionamentos serão feitos para beneficiar esse ou aquele candidato? Queremos saber. Mas neste momento, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, quando esse tipo de investigação e a divulgação desse tipo de fala claramente ajuda um candidato em detrimento de outro,
É o poder público, é o Estado brasileiro trabalhando em prol de um candidato. Sinto muito, não há outra maneira de dizer isso. É autoritarismo em estado bruto. Puro e simples. Né? Não é aceitável. Antes mesmo, obviamente, da realização do primeiro turno, eu participei de um evento, vocês lembram, né? Eu não estive aqui por 2 dias e o professor Fernando Schiller estava falando nesse evento que foi voltado para profissionais da área da saúde, né? E da saúde suplementar. Professor Fernando Schiller, várias figuras, assim, vários pensadores e pessoas bem influentes estavam por lá. E o professor, olha, faltando pelo menos 2 semanas, né, para o primeiro turno, o professor Fernando Schiller destacava o seguinte, porque, obviamente, o momento político foi tema de discussão, né, de palestra. E aí o professor estava dizendo o seguinte, olha, eu tô certo de que os institutos de pesquisa vão virar tema depois da eleição, porque todos eles erraram. Porque a tentativa era justamente de conseguir traçar um cenário, né, sobre o qual trabalhar nos próximos meses, daqui para frente. Ele dizia, olha, os institutos erraram muito. Se você pega os resultados entre eles, eles são muito diferentes. Eles são, né, é impossível fazer uma leitura a partir do que esses institutos divulgaram. Então, eles vão ter muito que explicar daqui para frente, porque as diferenças eram, assim, enormes, né? Então, já era algo palpável antes até da realização do primeiro turno. A gente quer saber, tem algum tipo de influência, de conexão aí, escusa? A gente quer saber, obviamente, mas como disse, né, banir, falar em banir é uma coisa que parece que está além do alcance, né, de quem está dizendo. Nos últimos dias, a Dora Kramer também falou sobre como se superestimam as pesquisas, né? Eu acho que eu tô com a Dora nessa também. Talvez a gente tenha, historicamente, superestimado as pesquisas, que são apenas e tão somente um retrato de momento e não necessariamente um retrato fiel. Afinal de contas, a gente viu nessa eleição, as pesquisas não captaram uma série de movimentos. Aqui e ali captaram tendências, mas as pesquisas deixaram escapar uma série de sentimentos que estavam aí e que simplesmente os institutos não conseguiram captar. É claro que precisam aprimorar e acho que os institutos todos estão nesse momento debruçados sobre isso, preocupados com isso para aprimorar a abordagem, sem dúvida nenhuma. Vão precisar mudar ou alterar ou melhorar essas abordagens nas pesquisas. Agora, quando a gente fala de criminalizar os institutos, uma coisa é você criminalizar quando há uma relação escusa. Quando se descobre num processo de investigação que o instituto deliberadamente ou provocado ou contratado por alguém alterou dados, e aí sim a gente está falando de crime. Agora, você criminalizar pelo erro, como é que configura um erro se ele é baseado em intenção de voto? Se ele tem aqueles dados, se ele foi realizado em 2 ou 3 dias específicos que são mencionados na pesquisa. Então, é preciso colocar no chão essa coisa de o que é criminalizar pelo erro e o que é criminalizar por uma possível investigação que aponte para algo escuso, por uma relação indevida. Influência. Exatamente. Vista ali em cima relação com partidos, relação diretamente com políticos. Sabe outra coisa? O censo. A gente não sabe quem nós somos. E aí eu não estou passando pano para instituto de pesquisa. Né? Se o instituto acha que sem um censo mais atualizado é impossível fazer uma pesquisa, que não faça. Mas, de fato, para você ter uma metodologia correta e precisa, pelo menos o mais precisa possível, a gente precisa saber quem somos. Quantos pardos nós somos? Quantos brancos e negros? Quantos de nós ganham acima de 5 salários mínimos? Qual a nossa formação, composição religiosa no país como um todo? Quantos somos evangélicos? Quantos somos umbandistas? Quantos ganhamos acima de 20 salários mínimos? Se você não sabe disso, e a gente está há 12 anos sem um censo atualizado no Brasil, né? Você não tem como dividir a população brasileira em estratos. Você jamais vai conseguir um resultado preciso. Né? Então tem essa questão também. De novo, a responsabilidade é dos institutos de chegar o mais próximo possível de uma configuração do que é a população brasileira. E se eles entendem que sem o censo atualizado não dá para fazer, que não façam. Né? Mas tem essa questão também que a gente tem que levar em conta. Em frente! Bora! Só mais uma coisinha. Diga. Agora a gente ouve, assim, por exemplo, eu vou ler uma mensagem aqui, vou colocar uma trilha, sei lá, assim, ó, aleatória. Megali. Você defendeu pesquisas com unhas e dentes durante toda a eleição, todos os dias. Você disse que não erram jamais. Nunca disse isso. Eu jamais disse isso.
O que eu disse é que as pesquisas, em geral, são confiáveis e que elas têm a sua metodologia e não têm relação nenhuma com o poder ou com partidos. Não existe nenhuma relação provada dos principais institutos, com partidos políticos, com o governo. E o que eu disse é que, em geral, as pesquisas acertam, e elas acertam. Elas acertaram, na mosca, na eleição de 2018. Previram, desde o início do segundo turno, a vitória de Jair Bolsonaro, e no primeiro turno também. Acertaram na mosca em 2014, em 2022 erraram. Algumas erraram, outras chegaram perto de acertar. Erraram muito nos estados. E aí as pesquisas erram. Não, gente. Eu nunca falei que elas são infalíveis, nunca falei que elas acertam todas. O que eu disse é que elas são confiáveis. Elas trazem pra gente o retrato de um momento. Só que numa eleição tão importante, o retrato de agora, amanhã vai estar diferente. Vai. Essas pesquisas foram feitas, as últimas a serem divulgadas, com base em questionários que começaram a ser feitos na sexta-feira antes da eleição. Sexta-feira até domingo é uma eternidade. As coisas mudam, né? Especialmente com todos esses fatores que a gente está tratando. Não vem com essa, não. Nunca disse que pesquisa é infalível. Era porque só não o que são. faltava, né? Agora o Instituto de Pesquisa entrar para também dividir a gente, dividir o Brasil de... Ah, pelo amor de Deus. E também mais uma aqui, mensagem do Rio de Janeiro, o nosso ouvinte... Não, a nossa ouvinte, Carolina, dizendo o seguinte, sobre a criminalização dos institutos de pesquisa e os erros. É bom lembrar a vontade do Congresso em descriminalizar a improbidade administrativa sem intenção, diz ela aqui, entre aspas. É isso. Valeu, agora, Carol. improbidade administrativa é bonito, pesquisa é feio. Bem-vindo ao Brasil de 2022. Em frente. Vamos lá, falar sobre o Senado que aprova o projeto que destrava recursos para bancar o piso nacional da enfermagem. Fala aí, João Pedro Melo. Em uma análise rápida, o plenário do Senado Federal aprovou o texto que permite aos estados e municípios remanejar recursos destinados ao combate da Covid para custear o piso da enfermagem. O pagamento do piso aos profissionais, aprovado pelo Congresso, está suspenso desde setembro, por decisão do STF por não estar determinado no texto da lei a origem da verba para custear os vencimentos. O relator da matéria, o senador Marcelo Castro, afirmou que a ideia da realocação é permitir que recursos já empenhados possam ser direcionados para o piso da enfermagem. Porque aqueles recursos que os estados e municípios iriam destinar para fazer uma determinada ação de saúde, ele vai encontrar esses recursos novos à sua disposição. A primeira vacina contra a Covid-19 totalmente desenvolvida no Brasil deve estar liberada a partir de 2024. Fala, Tayane Ribeiro. A vacina nacional contra a Covid-19, desenvolvida pela UFMG em parceria com a Fiocruz, deve começar a ser testada em humanos a partir do mês que vem. A autorização dos ensaios clínicos das fases 1 e 2 foi concedida pela Anvisa. Na fase 1, prevista para novembro, o imunizante deve ser aplicado em 80 voluntários para testar a segurança da vacina. A segunda fase, que deve começar em fevereiro, conta com mais 400 participantes e também avalia a resposta imunológica à vacina. A expectativa é que os testes sigam até o fim do primeiro semestre, quando poderá ser iniciada a fase 3, em que milhares de voluntários são testados. Bom, já que a Tayane nos trouxe informação de Minas Gerais, vou fazer um convite aqui aos ouvintes de BH, porque BH hoje amanheceu, a grande BH, né, com muitas dificuldades. Estações do metrô amanheceram com portas fechadas por causa de uma greve geral dos metroviários. Categoria decidiu por uma paralisação total de 48 horas. Então, olha, muitas dificuldades. Daqui a pouquinho na programação local, mais informação para você. Na página internacional, Elon Musk volta atrás e propõe a oferta original pela compra do Twitter. Larissa Alves. O bilionário Elon Musk sinaliza o fim de uma batalha legal e propõe mais uma vez a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, preço original da negociação feita em abril. A notícia veio poucos dias antes da data que o CEO da Tesla iria depor no processo judicial, do qual virou alvo por ter desistido da compra. Musk havia concordado em comprar a rede social em um acordo feito em abril deste ano, mas poucas semanas depois acusou o Twitter de mentir sobre o número de contas falsas.
O bilionário enviou uma carta à rede social na segunda-feira e disse que pretendia prosseguir com o acordo caso o processo na justiça fosse suspenso. O Twitter afirmou ter recebido a carta e que pretende fechar a transação pelo preço original de $54 por ação. O Corinthians empata em 2-2 com o Juventude, pode deixar o G4 do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Yuri Queiroga. Com o tropeço diante do Lanterna Juventude, o Corinthians pode sair do G4 do Brasileirão. O Flamengo, que é o 5º colocado, enfrenta o vice-líder Internacional e, se vencer, chega aos mesmos 51 pontos do Timão, mas com uma vitória a mais. Mengão e Colorado jogam às 9h30 da noite, mesmo horário de Santos e Atlético Mineiro, que terá transmissão na Band News FM para parte da rede, na voz de Silva Júnior. Mais cedo, o Fluminense, 3º colocado, visita o vice-lanterna Atlético Goianiense às 7 da noite. No mesmo horário, o Ceará recebe o Goiás e o Bragantino pega o Cuiabá. Já às 7h30, o Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza. O líder Palmeiras joga apenas amanhã contra o Coritiba. Saudações aos vascaínos que estejam vivos hoje, porque, pelo amor de Deus, depois daquele jogo de ontem com o Operário, o Vasco ficou atrás boa parte da partida. Irritou o adversário, irritou o torcedor com uma grande quantidade de erros de passe, erros de cruzamento, erros de finalização. Meu Deus do céu, como estava difícil torcer pro Vasco ontem. Eu torci. Eu acho que lugar de time grande é na primeira divisão. Mas no final das contas o Vasco virou nos acréscimos. Encerrou um longo jejum fora de casa e ganhou do Operário por 3-2. Fica um pouquinho mais perto da primeira divisão Cruz Maltino. Adriano respondeu aqui. O Adriano Vasco é o nome dele no WhatsApp. Bom dia, estou vivo. Só. Fico feliz por você, viu, Adriano? Bom dia, Adriano. Saúde tá em dia. Vamos falar de vôlei rapidinho? A seleção feminina de vôlei foi muito bem, venceu na estreia da segunda fase do Mundial. Uma partida dificílima, foi pro tie-break contra a Itália. A seleção feminina venceu, né, Bruno Camarão? Em um duelo bastante disputado, a seleção brasileira superou a favoritíssima Itália e abriu com um triunfo a segunda fase do Mundial de Vôlei. Os 3-2 foram construídos pelas meninas com parciais de 25-20, 22-25, 22-25, 25-21 e 17-15. A capitã Gabi marcou 30 pontos e liderou o time de José Roberto Guimarães. A equipe verde e amarela volta à quadra hoje diante de Porto Rico. A bola sobe a partir das 11 da manhã de Brasília. Ainda não foram anunciadas as novas datas dos shows do Coldplay, adiados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Cristiano Pinho. Os fãs de Coldplay que estavam com ingressos comprados para os shows deste mês no Rio e em São Paulo podem pedir o reembolso ou utilizar as entradas para acompanhar a banda britânica em datas reagendadas. O grupo anunciou o adiamento dos shows previstos para acontecer nos dias 11 e 12 no Rio e 15, 16, 18, 19, 21 e 22 em São Paulo até o início do ano que vem. Segundo o comunicado emitido nas redes sociais, o vocalista Chris Martin está com uma infecção pulmonar séria, recebendo ordens médicas para descansar pelas próximas 3 semanas. O pessoal tá triste, né? Muitos fãs do Coldplay estão tristes. A gente torce pela saúde dele, né? Chris Martin. E era uma sequência importante aí de shows, né? Um monte de show, ia quebrar um recorde aí no caso de São Paulo com a sequência de shows. Então a gente vai aguardar as novas datas. Problemas pulmonares, saúde pra ele, mas assim, já que ele não tá ouvindo mesmo, e a gente é espírito de porco, como é que chama essa música que vocês gostam tanto? Yellow. Né? Amarelou, né, Coldplay? Sacanagem, gente. Nossa! Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Alô, Milton, bom dia. Muito
Muito bom dia, Megali. Teu Corinthians ontem empatou com as carças na mão contra o fraquinho do Juventude, hein? Ferrou. Lá na Serra Gaúcha, aliás, um dos lugares mais lindos do Brasil. Eu faço muito evento corporativo, apesar que nesses últimos 2 anos a coisa diminuiu. Mas olha, Caxias do Sul na Serra, Gramado e Canela, Campos do Jordão e Muzambinho. Os lugares mais nobres do Brasil, passar férias para descansar, entendeu? E no mais, pela Série A do Brasileirão, Juventude 2, Corinthians 2, na Série B, Operário de Ponta Grossa 2, Vasco 3, o Vasco tá perdendo 2-1, o Vasco não pode cair, nunca mais. O Náutico em casa, 7 gols, hein? Náutico 4, Além Recife, Tombense de Tombos, Minas Gerais 3. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, que tá de volta também como o Cruzeiro, bateu o CSA lá em Porto Alegre 2-0, Novo Horizontino empatou com o Bahia no interior de São Paulo, o Brusque em casa perdeu do Sport Clube do Recife por 1-1, ou melhor, por 1-0, e o CRB bateu a Chapecoense, tadinha, caindo de divisão mais uma vez. CRB 2, Chapecoense 1 e o Vila Nova 1, Criciúma 0. E anotem aí os placares implacáveis do Milton Pitoniza Neves, como dizia Ricardo Eugênio Boixá. Bragantino e Cuiabá, 2-0 pro Red Bull Bragantino. Ceará e Goiás, precisa nem ter, 1-1. Atlético Goianense e Fluminense, Fluminense 2-1. Atlético Paranaense e Fortaleza é jogo de 2 equipes boas, mas o Atlético Paranaense vai ganhar por 1-0. E o Flamengo recebe o Internacional, netamente falando, haja o que hajar nesse jogo aí, Flamengo 0, Internacional 1. E o Santos pega o Atlético Mineiro. E o Santos não vai ganhar esse jogo, vai perder de 2-1. Meu Santos morrendo de medo aqui do Santos cair para a segunda divisão pela primeira vez na vida. Agora o Galo teve um ano horroroso, péssimo. O Super Galo de BH, ele acabou virando um pintinho de galinha garnizé.